certo? Então, nós vamos iniciar agora, nesse momento. Muito bem, mais uma vez, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês. Eu me chamo Gidilaf Rodrigues, sou gerente da unidade do centro do CineDT, ali na Rua Assunção, e estamos aqui com toda uma equipe. Você está vendo duas pessoas, mas existe toda uma equipe por trás desse trabalho para oferecer os serviços aos cidadãos cearenses, às empresas cearenses, e nesse momento, através da internet, a todos aqueles que estiverem interessados no Brasil inteiro acerca do seguro-desemprego e da carteira de trabalho digital. São informações relativamente novas e nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, é muito importante que a gente traga de todos os meios possíveis as informações necessárias para toda a comunidade de RH, para todos os contadores, para as empresas e principalmente para o trabalhador brasileiro que precisa dessa informação. Para estar aqui conversando com a gente hoje, nós estamos com o coordenador do ambiente do seguro-desemprego do IDT, do Instituto de Desenvolvimento Oliveira. Neto Oliveira é a pessoa que coordena todo o trabalho do seguro-desemprego no estado do Ceará. E você é muito bem-vindo, Neto. Tenho certeza que você tem muita informação para a gente aqui. Opa, coisa boa. Boa tarde a todos. Gidilaf, um amigo, um parceiro. Queria passar a todos os ouvintes que estão aí presentes a alegria, a satisfação de estar contribuindo com o trabalhador brasileiro, de levar essas informações que muitas vezes não chegam até eles. Então, assim, é muito gratificante para mim, como pessoa, né? E saber que nós estamos contribuindo, principalmente nesse momento, né? Que, graças a Deus, vai passar, já está passando, e rapidinho nós vamos estar de volta àquele cenário de antigamente, né? Muito bem. Vamos começar pela carteira de trabalho digital. Então, Neto, a carteira de trabalho, aquela que a gente conhecia, aquela de papel, ela não existe mais ou eu ainda consigo tirar aquela carteira em algum lugar? Atualmente ela não existe mais. Essa carteira, trabalhador, você pode baixar o aplicativo pelo Play Store ou pelo iOS, ou até mesmo pela web. Baixa esse aplicativo, você vai ter que conseguir a senha de acesso através do seu CPF. Essa carteira, ela praticamente você valida essas informações através do seu CPF. Então, trabalhador, tem a carteira através do CPF. Você pode informar esse CPF à empresa. Digamos que a empresa não tenha o E-Social, não está ainda trabalhando com E-Social, e aí sim, existem umas exceções, que aí o trabalhador ele vai ter que se comunicar com o órgão competente do Ministério da Economia para agendar e tratar desse assunto da falta da carteira, que ele não está conseguindo por algum motivo. Então, Sim, mas a carteira que está valendo hoje é a carteira digital. Digital. Uma pessoa que vai tirar, vai procurar essa carteira, baixa o aplicativo vamos dizer, tirando algumas exceções, essa é a forma de ter uma carteira de trabalho hoje. Essa é a forma de ter a carteira hoje. Ela vai estar na sua mão, tendo acesso a seguro-desemprego, a benefícios como o abono salarial, o BEM, que é o benefício emergencial do governo, enfim, fazer recursos, consultar o próprio seguro-desemprego, olhar as pendências desse benefício também. Então, ela ajuda e muito o trabalhador nesse momento, né? Só precisaríamos do CPF. E eu posso jogar fora a minha carteira antiga? Eu tenho duas antigas. Não, de forma nenhuma. E é bom, a pergunta maravilhosa, por quê? Essa carteira ela vai ter que ser guardadinha aí no seu guarda-roupa, lá no seu cantinho, que ele, quando no momento principal da vida, que é na sua aposentadoria, que aí você precisa comprovar sua vida trabalhista, né? Todos os seus vínculos trabalhistas, né? E aí sim, você apresenta, pode ser que tenha alguma divergência dessas informações, e nada mais do que justo você comprovar através da carteira, que vamos chamar ela de física, a carteira de trabalho física.
Neto, a Carlinha Felipe, ela disse o seguinte, ela baixou a carteira de trabalho digital, mas as informações que vieram estão quase todas erradas, as anotações, né? O que é que ela pode, o que é que ela pode fazer? Tem jeito? Tem como corrigir isso? Como é que ela vai fazer? Pronto, nós temos aí vamos trabalhar em dois cenários. O primeiro é que essas informações divergentes é dessa última empresa. Se for, sim, aí a empresa vai ter que, a atual que ela está trabalhando, ela vai ter que corrigir através do e-social. Mas aquelas anteriores, não. Eles não precisam, nesse momento, fazer nada, não vão conseguir fazer. Existe um programa do governo, que é um programa de atualização da base, que vai ser replicado constantemente, e essas informações elas vão ser atualizadas em tempo breve. Uhum. Olha, a Marina está perguntando qual é o nome do app aqui, do aplicativo. O aplicativo que a gente está falando é Carteira de Trabalho Digital. E quando você olha lá na loja do seu smartphone, seja ele o Android ou seja o iPhone, você vai encontrar lá o íconezinho azul, como era a carteira antigamente, né? Exatamente. Isso, o brasão do Brasil, governo federal. Né? Do governo federal, a gente vai ver isso tudo lá. Muito bem. Então, eu posso dar entrada no meu seguro-desemprego através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, é isso? Positivo. A partir do momento que eu baixo esse aplicativo, da Carteira de Trabalho Digital, ele te leva a fazer uma senha, né? Um login. Você vai responder algumas perguntinhas básicas, tipo nome, CPF ou e-mail, e ele para que você receba uma senha no seu e-mail ou no SMS, e daí em seguida você já vai ter acesso propriamente à carteira, né? E lá na aba, lá embaixo da carteira de trabalho, existe um nome chamado benefícios. É ali que eu vou consultar, é ali que eu vou dar entrada no meu seguro. Precisa que eu tenha em mãos aquele documento chamado requerimento do seguro-desemprego que a empresa fornece ao ser concluído o meu desligamento da empresa. Legal. A Joana Pinheiro também está perguntando sobre correção de dados lá na carteira de trabalho digital. Eu queria que você respondesse novamente, repetisse, como é que a pessoa deve proceder às correções? O que é que o trabalhador tem que fazer? Vai na empresa ou vai... Onde é que ele vai? Pronto. Ele estando com a carteira em mãos, ele não precisa se preocupar se essas divergências forem de vínculos anteriores. Por quê? Porque o governo federal ele está implantando novas atualizações desses dados cadastrais. E aí a importância de você guardar a carteira física, né? Porque se daqui para lá, eu não, na hora da minha aposentadoria, digamos que esse sistema ele não vem atualizar, eu tenho como comprovar. Mas vamos agora trazer para o último vínculo. É nesse vínculo agora que eu estou trabalhando, por exemplo, no IDT, que tem divergências. Então, aí sim, eu tenho como tratar junto ao setor pessoal, ao contador, que ele possa dar essas informações. Então, a própria empresa resolve isso aí e coloca lá na rede social. Com certeza, exatamente. Muito bem. Então, agora vamos entrar um pouco na questão do seguro-desemprego, né? O aplicativo ele é relativamente simples. Você baixa o aplicativo, como qualquer outro aplicativo, no seu smartphone, vai colocar... tem um detalhe, Neto. Para ele entrar no aplicativo a primeira vez, ele precisa fazer aquele cadastro no gov.br. É muito complicado fazer isso aí? Não, de forma alguma. Ele é um tutorial muito, muito fácil, intuitivo. Você faz esse cadastro, né, da carteira do seguro-desemprego. Praticamente, na hora que você acessa a carteira, que coloca lá o requerimento, ele já traz a maioria das informações, né, do seguro-desemprego. Então, praticamente, ele vai só confirmar. Algum momento dos dados pessoais é que você tem que dar uma olhada, visitar. É bom que seja bem crítico, porque se houver divergência, você faz ali para que não haja a divergência no futuro. E aí poderá dar um pouquinho de trabalho, demorar um pouquinho para receber o seguro. Mas é muito fácil, muito tranquilo. Lembrando que esse cadastro no gov.br é o mesmo cadastro, por exemplo, para a carteira de habilitação digital também,
e Sim. outros serviços do governo federal que a pessoa tem acesso. Então, se eu já tenho a minha carteira, a CNH digital, eu já tenho o gov.br e posso utilizar a mesma senha para acessar a carteira de trabalho. Excelente, Gi. É bom a gente sempre estar frisando que não há necessidade que eu vá abrir a carteira de trabalho, eu preciso de um login e senha. Não. Se você faz uma vez esse login e senha no gov.br, esse login e senha ele já me dá essa possibilidade do INSS, do Cine Fácil, do Detran, dessa carteira de habilitação, dessa carteira nacional de habilitação. Então, tudo que for relacionado ao gov.br, você já, com esse login, você já tem esse acesso tranquilamente. Agora, um fato que eu queria chamar a atenção para o público cearense, o estado do Ceará, ele está de parabéns, porque entre o norte, as duas regiões, norte e nordeste, Gide, ele consegue o maior índice, né, em habilitação. O percentual hoje chega a 97,5% de habilitação através dos aplicativos, ok? Mas no total geral de habilitação, ele só perde para a Bahia. Né? A Bahia ele habilita bem mais do que o Ceará. Mas no percentual de utilidade, de utilização do aplicativo, nós saímos bem na frente deles. Assim, nós temos quase 100% das habilitações através do aplicativo. Então, o cearense está de parabéns. Você está dizendo, então, que o cearense está utilizando bem o aplicativo que está à sua disposição para realmente ter o acesso ao benefício do seguro-desemprego. Agora, eu quero aproveitar para dizer para todos que estão aqui que essa live é uma live do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, que tem um contrato de gestão com o governo do estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, né, a SEDET. E um abraço para os nossos amigos da SEDET que estão acompanhando aqui esse momento. E exatamente esse trabalho é todo voltado para o desenvolvimento do mercado de trabalho no estado do Ceará. Então, essa live faz parte da nossa missão, que é de levar informação sobre o mercado de trabalho, que é de promover o mercado de trabalho para todos os cearenses. Muito bem, vamos entrar um pouco aqui na questão do seguro-desemprego. A Paula Lima, ela diz o seguinte, ela mora em Maracanaú e quer saber como dar entrada no seguro-desemprego. E aí eu pergunto, hoje, Neto, nós estamos com todas as nossas unidades fechadas, não existe atendimento presencial. Então, a Paula, que mora em Maracanaú, ou qualquer outro cidadão cearense que precisa do serviço do CNDT, principalmente no caso que nós estamos falando aqui do seguro-desemprego, o que é que ele tem que fazer, né? Pronto. O primeiro passo é você tentar acessar a plataforma do governo federal, que é o gov.br/trabalho. Mas, por algum motivo, eu estou sentindo dificuldade, não estou conseguindo. E aí, sim, o IDT, ele, através da SEDET, o IDT Cine, ele criou caminhos alternativos, né, para que o trabalhador possa solicitar esse seguro-desemprego remotamente. É um trabalho novo que está acontecendo a partir agora desse momento, final de abril, nós fomos autorizados a trabalhar dessa forma. O que ele precisa fazer? Só enviar a xerox da identidade, do CPF, o comprovante de endereço, o termo de rescisão contratual, o comprovante do fundo de garantia, ou do depósito ou do saque, e o requerimento do seguro-desemprego, aquele documento que a empresa fornece, assinado por ele. Lá embaixo você assina, na folhinha, a assinatura do dispensado. E encaminhar para o e-mail institucional. O e-mail, anotem aí, por gentileza. É o sd.ce@idt.org.br. E nós temos também um chatbot, para que o trabalhador ele possa adentrar ao site do IDT, que é o IDT, como você já frisou bem no começo, idt.org.br. Lá tem um chat, você vai colocar suas informações, vai conversar com o robô, com o robô que se chama Júlia, né? Com a Júlia, inserir essa documentação, e aí nós vamos dar um retorno em breve.
Vamos lá, vamos repetir o e-mail sd.ce. idt.org.br. Não esquecendo... A Kátia Valesca tinha colocado aqui, eu acabei de fixar o comentário, né? Eu queria só acrescentar... Só um instante, Beto. Okay. sd.ce@idt.org.br. É através desse e-mail que o trabalhador pode encaminhar a documentação do seguro-desemprego para dar entrada, é isso? Exatamente. E também, se caso esse cidadão ele tem uma pendência, né, com problema de acerto, de divergência, ele pode tratar também por esses caminhos, né, principalmente no e-mail institucional. Eu pediria só que, ao anexar a documentação, especifique lá no assunto, né, o que se trata. Solicitação de seguro-desemprego, nome e CPF. É um acerto de divergência de dados cadastrais, porque o celular muitas vezes ele apresenta a divergência e o trabalhador ele não sabe o que fazer. Então, discrimina lá, olha, é um acerto de dados cadastrais, nome e o CPF dele, que aí a gente vai facilitar o nosso trabalho e um retorno muito mais rápido. Muito bem. Então segura aí que nós vamos organizar aqui as ideias. Okay. Eu hoje não posso ir, não adianta ir para nenhuma unidade, estão todas fechadas. Então, os meios que eu tenho. Primeiro, vou lá no aplicativo, carteira de trabalho digital, e posso dar entrada no seguro-desemprego por lá. Correto. Tá? É isso? Corretíssimo. Ou não pode ser pela internet, pelo próprio computador. Então, eu vou na internet e acesso gov.br/trabalho. E aí lá também tem acesso, posso acessar no computador. É isso? É isso. Correto, né? Isso. Notebook, Estou aprendendo com você. Notebook, tudo, onde tiver. Aí, muito bem. Mas só que o IDT, aqui no estado do Ceará, isso é exclusivo do estado do Ceará, eu tenho a possibilidade de entrar no site do idt.org.br, lá vai ter um chatbot, onde eu consigo acessar, conversar. Ele vai conversar inicialmente com a máquina, mas depois vai ser com um trabalhador, um funcionário nosso, um agente do seguro-desemprego, e ele pode dar entrada no seguro-desemprego lá através da internet, totalmente online. Totalmente online. Corretíssimo. Totalmente online. Aí ele vai pedindo os documentos, a pessoa manda a foto dos documentos, é isso? Manda escaneado. Todo aquele documento, todos os documentos que eu acabei de frisar, eu posso até repetir, eles se faz necessário, né? Desde a cópia da identidade, a cópia do CPF, a rescisão de contrato, o comprovante de endereço e o comprovante de saque ou depósito do fundo de garantia. Pronto. E a outra forma é o e-mail, que está aí na sua tela, nos comentários, sd.ce.idt.org.br. Através disso aí também você vai mandar inicialmente a documentação escaneada, fotografada, e um agente vai receber esse e-mail e vai retornar, vai interagir até emitir o benefício. Emitir o benefício. Positivo. Muito bem. Dessa forma. Então veja só, que hoje não tem não tem como a gente não conseguir, né? Possível o trabalhador ter acesso obviamente, se ele tiver dificuldade de acessar a internet de qualquer forma, então realmente vai dificultar, mas existem possibilidades que estão sendo disponibilizadas aí pelo governo do estado, pelo IDT, para que a gente possa ter esse acesso. Pois não, Neto? Não, é isso, você frisou muito bem, nós não podemos, temos que passar ao trabalhador que as unidades elas estão fechadas, né? Então, assim, o IDT ele abraça essa causa e leva, dá essa possibilidade de o trabalhador saber que pode contar com essa instituição, né? E nós estamos aqui de braços abertos para acolhê-los e fazer com que esse recurso ele chegue o mais rápido possível, porque a gente sabe da necessidade da situação do trabalhador quando é demitido, e principalmente numa situação que nós estamos, né? Dessa grave crise da saúde, né? Agora, uma pergunta que tem muita gente fazendo aqui durante a nossa conversa, e que eu já ouvi muito demais, são as divergências. Vamos lá, a pessoa deu entrada no seguro-desemprego,
pelo aplicativo. Quando terminou de dar entrada, lá no meio apareceu. Tem divergências de informação. Aí ainda tem mais, Neto. Aparece lá dizendo assim, compareça numa unidade. A unidade está fechada. E aí, como é que resolve uma divergência? É simples e fácil, muito fácil. Porém, essa informação ela vai ter que chegar ao trabalhador e a gente vai esclarecer isso aqui. Até bem pouco tempo, existia um indeferimento, vamos chamar assim, é uma negativa do recebimento por aguardando confirmação do posto. Então, isso já foi tratado a nível de Ministério da Economia. No final de abril foram liberados 93 mil seguro-desemprego, corrigindo essa crítica, vamos chamar assim. E agora não, só existem algumas pendências de acesso de dados cadastrais, algo que a gente pode resolver através do envio de documentação, tipo identidade CPF, para o e-mail institucional, o e-mail que está aí na tela, né? Mas, assim, sabendo que nós temos que corrigir o que é possível. Porque tem situações que o erro está lá dentro da base governamental, lá dentro da Receita Federal. E aí sim, o trabalhador ele tem que entender que aí só depende dele. Ele vai ter que fazer essa tratativa junto ao site da Receita, receita.economia, né, .gov.br, para que corrija aquela divergência e aí sim, os dados do seguro-desemprego correto com os dados da Receita correto, então é caminho feliz, né? Então é sucesso para a liberação do benefício. Legal. Então, se der essa divergência lá no seu benefício, a pessoa deve entrar em contato com... No e-mail institucional, enviando cópia de identidade mesmo CPF, mesmo SD. SD.ce. Destacando o tipo de... O que é o problema é acerto de dados cadastrais, o nome CPF no assunto do e-mail, né? E anexa identidade CPF, e aí a gente vai resolver com maior brevidade possível. Pronto. E se a pessoa esquecer de mandar algum documento, a gente pede depois, né? Manda pedir, olha, só posso continuar se você mandar um documento aqui. Sem sombra de dúvida. A gente vai dar um retorno para ele, inclusive depois de feito a correção, for liberado o benefício, a gente encaminha uma mensagem para ele dizendo o que foi corrigido com sucesso e mostra um quadro lá com as parcelas e com as datas previstas para o pagamento, né? A primeira parcela, a segunda, a terceira, quarta e até a quinta, se ele tiver direito, né? Por falar em pagamento, o Tony perguntou aqui, e eu já tinha visto outras pessoas que tinham perguntado, né, se ele tem que ir à Caixa sacar o dinheiro. Ele já está pensando quando receber o benefício do seguro-desemprego, se tem que ir à Caixa. É preciso ir? Se você tem uma conta poupança, né, ou conta social, conta fácil, esse recurso ele já cai lá na conta. Mas aí se eu não tenho, aí não tenho isso, eu tenho um cartão do cidadão, então eu tenho que, obviamente, ou numa lotérica, ou na Caixa mesmo, na agência bancária, né? E se eu não tenho cartão do cidadão, eu não tenho conta, eu tenho que ter documentos que comprovem o recebimento, e aí eu tenho que ir no guichê da Caixa receber, provando que eu sou o trabalhador com a documentação, e ele sim consegue o pagamento. Mas para ir na Caixa, somente em casos que não tenha conta poupança, conta fácil. Então, uma pessoa que tem qualquer conta na Caixa Econômica, pelo CPF, o próprio sistema já vai considerar que vai ser depositado automaticamente naquela conta. Se ele não tem conta nenhuma na Caixa Econômica, aí é que ele tem que receber, como a gente diz, na boca do caixa, né? Na boca do caixa, isso. Na boca do caixa, mas só quem não tem. É interessante, uma pessoa do meu conhecimento veio falar comigo que não tinha entrado na conta dela. E, na verdade, ela tinha uma conta na Caixa, uma outra conta, que ela há muito tempo não utilizava e, por isso, ela não identificava na conta nova, mas estava lá na conta antiga. Quando ela olhou lá, estava lá. Bom, só completar também essa informação que é importante. Muitas vezes o trabalhador ele dá entrada no benefício e acha que o sistema automaticamente já vai dizer qual a agência, onde se já está disponível. Então, leva um tempo, né, 2, 3 semanas, porque ele só vai receber quando dá entrada, por exemplo, hoje ele só vai receber com 30 dias. Então, tem todo esse procedimento dentro do sistema
para cair na conta, ele vai passar pelo um trâmite até estar emitida. Aí emitida não. Aí quando ele consulta no próprio celular dele, ele vai ver que está lá na agência, está na conta. Então só tem um pouquinho de calma, que não é tão rápido, né? Sim, mas chega, né? Chega. Legal. Pessoal, nós estamos aqui na metade do nosso tempo, da nossa live, e eu quero aproveitar aqui para pedir que você deixe nos comentários ou mande diretamente para o nosso perfil, o perfil do IDT, Cine, quais são os assuntos que você gostaria de ter nas próximas lives, quais são as suas dúvidas. Talvez até mesmo tenhamos que repetir um pouco mais sobre esse assunto, Neto, porque existe uma necessidade grande mesmo dessa informação. Então, deixa aí nos comentários, ou então manda lá para o nosso direct, né? Você está no Instagram, você manda a mensagem para a gente, dizendo que assuntos te interessam, e certamente a gente vai tratar dos assuntos que mais interessam ao trabalhador do brasileiro, o trabalhador do estado do Ceará, principalmente. Bom, o Rones Neto, ele perguntou para a gente qual o prazo para solicitar o seguro-desemprego. Então, vamos falar agora de prazo. O prazo de solicitar, e também teve gente que perguntou o prazo para receber. Então, vamos falar sobre isso, né? A pessoa foi demitida hoje. Ela já pode mandar o documento hoje para receber o seguro-desemprego? Não, é bom frisar, nós temos dois cenários aí, o do trabalhador formal e tem o trabalhador doméstico. Nós temos dois prazos em questionamento. Primeiro, vamos para trabalhar o trabalhador formal. O trabalhador formal ele tem de 7 a 120 dias para dar entrada no benefício. Já o empregado doméstico, ele tem de 7 a 90 dias. Mas, Neto, o meu 120 dias caiu num sábado. Né? Então, o que poderá acontecer? Eu vou perder meu seguro? Não perde. Ele vai dar entrada no primeiro dia útil da semana. No caso, na segunda-feira, não vai perder o benefício. Do mesmo jeito para o empregado doméstico. Então, ele não precisa se preocupar. E outra situação é questão de justiça. Né? A justiça ela demora um pouco, e aí nós podemos acatar até fora do prazo, desde que tenha um documento do juiz informando isso. Mas normalmente... Sim, no caso do juiz, aí é uma coisa, quem entrou na justiça, aí o juiz despachou lá e mandou, determinou que o IDT dê entrada no seguro, obviamente, aí nós vamos contar da data da sentença judicial. Da sentença judicial. Bom, mas como esses aí é um número menor e também o empregado doméstico também é menor, a grande maioria vai ter que dar entrada entre 7 dias da demissão e 120 dias. Então, eu não posso ir no dia que eu sou... Tenho que esperar 7 dias. E depois desses 7 dias eu tenho contando já a partir do primeiro dia 120 dias. Ou seja, 4 meses, né? 4 meses para dar entrada no meu seguro. É importante que dê logo, né? Correto. O mais cedo possível. Bom, agora a outra pergunta que tem a ver com prazo, Neto, você pode comentar. Depois que dá a entrada, quanto tempo demora para receber o seguro? Pronto. Isso é automático, você trata do benefício hoje, ele tem 30 dias para... Ele foi deferido o benefício, tá tudo ok? Ok? Então pronto. Então ele conta 30 dias, hoje são 14 de maio. Então dia 14 de junho cai a primeira parcela, sai a primeira parcela. Dia 14 de julho a segunda e assim sucessivamente, até completar o ciclo. Depende de quanto tempo ele fez juros, quantas parcelas ele fez juros, né? Ele teve direito ao benefício. Se for 3, ele vai receber com 3 meses. 4 com 4 meses. E assim sucessivamente. Muito bem. Aproveitando aqui que o Rony já está feliz, que a gente já escolheu a primeira pergunta, responde a segunda. Como saber quantas parcelas ele tem direito? Isso é interessante, né? Porque existe um cálculo, né? Para que o trabalhador entenda que... Por que eu e o Gi, nós trabalhamos juntos na mesma empresa. E nós saímos no mesmo dia. Porém, o Gide ele entrou depois do que o Neto. E o Gide recebeu
4 parcelas e o neto recebeu 5 parcelas. Então, qual é o diferencial? Então, é o tempo que você tem naquele intervalo dos últimos 3 anos. Eu posso ter trabalhado somente em uma empresa, mas o Gide trabalhou em 2 empresas. Só que no cômputo geral, o Gide teve menos tempo de contribuição, que eu vou já falar, e o neto não, somente em uma empresa, mas teve mais tempo de trabalho do que o Gide. Ou seja, se eu trabalho, aí vamos para a tabelinha, se eu comprovo junto ao órgão competente de 6 a 11 contribuições, eu só vou receber 3 parcelas, ok? Mas isso nos últimos 3 anos. Eu quero que vocês entendam, trabalhadores, que é um intervalo de 3 anos. Então, se eu comprovo de 6 meses a 11 meses trabalhados, eu só vou receber 3 parcelas. Certo. De 6 meses a 11 meses. A 11 meses. De 6 a 11. Okay. E detalhe, aí essa categoria de trabalhadores, ele só vai receber 3 parcelas, né? De 6 a 11 meses. Mas eu recebo 4, então eu vou ter lá de 12, eu tenho que comprovar de 12 a 23 meses. Então, nesse cálculo, se eu comprovei, digamos, 15 meses trabalhado, então eu vou ter direito a 4 parcelas. Já para as 5 parcelas, é acima dos 24 meses, até os 36. Então, nesse cálculo, eu tenho direito ao benefício de 5 parcelas, né? Ok, então, o número de parcelas vai depender da quantidade de tempo de contribuição que eu tenho lá, né? Chegando até 5, é o máximo. Eu ainda acrescento mais, assim, para aqueles trabalhadores que vão solicitar pela primeira vez o seguro-desemprego, e aí tem uma receitinha de bolo também, que eu até brinco com os trabalhadores. Gente, para a gente ter direito ao benefício, existe um cálculo. Por exemplo, quem vai dar entrada pela primeira vez no benefício? Logo, eu tenho que comprovar pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses trabalhados. Então, de cara, logo aí, o trabalhador tem que entender, olha, o Neto disse que eu vou solicitar o seguro pela primeira vez, então ele tem que comprovar 12 dos últimos 18 meses trabalhados. Esses 12 meses já dá direito a ele o quê? A 4 parcelas. Então, obviamente, os trabalhadores que vão solicitar pela primeira vez não vão ter essa opção de 3 parcelas, ok? Certo. Eles passam de 4 e 5. Legal, interessante. E o valor máximo, né? Perdão, diga logo. Aí a segunda solicitação, Gigi? Aí o trabalhador ele tem que comprovar nos últimos 12 meses, somente 9 meses trabalhados. Né? Certo. E para a terceira solicitação, no mínimo 6 meses imediatamente anterior à sua demissão. Então, nós temos aí 3 cenários, né, de cálculos. O que eu queria frisar sempre ao trabalhador cearense, o brasileiro, é que nós temos que entender que esse seguro-desemprego, ele é bem claro no nome, né? Seguro-desemprego. Ele é para quem está realmente desempregado. E foi demitido sem justa causa, né? De forma, inclusive da forma indireta, né? Não pode estar recebendo qualquer benefício da Previdência Social de forma continuada, que é o caso da aposentadoria. Aí nós temos as exceções, né? A regra. Aí você não pode... A exceção é o auxílio acidente, a pensão por morte e o reclusão. Isso aí não atrapalha a vida dele. Mas a aposentadoria, sim. Não possuir renda própria, né, de qualquer natureza que dê condições de manter a família dele a partir de um salário mínimo, né? E outra situação é o período aquisitivo. Se ele é demitido... O que é período aquisitivo? É um período que é gerado a partir do momento que eu sou demitido, eu dou entrada no seguro e eu gero um período chamado período aquisitivo, que é 16 meses, 1 ano e 4 meses. Se eu vier ser demitido, eu tinha direito a 4 parcelas, recebi as 4. E fui demitido dentro desse período aí de 16 meses, eu não vou ter direito ao benefício. Mas eu preenchi todos os requisitos. Mas, infelizmente, ficou aí dentro do período aquisitivo. Obviamente, eu teria que ser demitido posteriormente a esse período aquisitivo. Então, o trabalhador tem muita dificuldade de entender, mas é uma regra do benefício. Okay. Legal. Bom, o importante é entender que pode ser de 3 a 5 parcelas, né? Que a primeira vez, quem nunca deu entrada no seguro-desemprego tem que ter trabalhado de carteira assinada pelo menos 18 meses. 18 meses de contribuição.
Correto. É isso? Correto. Na segunda vez, são quantos meses? 9 nos Assim, últimos 12. 9, Nos 9 últimos meses. 12. Nos Isso. últimos E na 12. terceira vez, 6 meses. 6 meses. E Né? atenção para o período aquisitivo, né? O Não período possui aquisitivo. renda própria, né? Não Sim. está trabalhando. Aí o pessoal já sabe, a galera já sabe bem direitinho esse negócio aí, que eles são bem conhecedores disso. Agora eu te pergunto, Neto, uma coisa. O menor valor da parcela, a gente sabe que é um salário mínimo, né, que hoje é R$ 1.034. R$ 1.045. R$ 1.045, perdão. Okay. E qual é o valor máximo da parcela? Da parcela, R$ 1.813,03, né? R$ 1.813,03. Isso para quem ganha acima de R$ 2.666,29. Então, quem ganha a partir de 2.660, vou arredondar, R$ 667 reais, vai receber esse valor máximo, e aí o céu é o limite, não vai mais aumentar a parcela. O valor máximo é esse aí de R$ 1.813,03. E ainda tem os 3 centavos. Os 3 centavos, que é para ser justo. Para ser justo, muito bem. Neto, oi. Tem uma pergunta aqui sobre as divergências que eu quero trazer mais uma vez aqui para você. Foi a Valesca que perguntou. Ela disse o seguinte, disse assim, se a divergência é no nome da minha mãe, né? Deu errado o nome da mãe, ela tem que mandar o documento da mãe? Não, ou é o documento dela? Dela, da trabalhadora. Isso, na identidade dela tem o nome da mãe, né? Correto, corretíssimo. E aí vai ser corrigido em função do documento da trabalhadora. Nós temos uns casos interessantes. Pode ser no nome do trabalhador, pode ser no nome da mãe, pode ser na data de nascimento. E tem um momento lá que o sistema, ele acusa que problema no sexo, a gente tem que fazer a correção. Algo que só uma chave que a gente muda se está lá feminino, masculino, então a gente tem como corrigir também. Nada de anormal, é muito, muito natural a gente fazer essa correção e muito rápido também. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, o pessoal está em dúvida sobre baixar a CTPS digital. Vai na loja, do jeito que você baixou todos os aplicativos do seu celular, na loja que eu digo é a loja do celular, né? Tem lá o do Android, né? E tem o do iPhone. Você vai lá, baixa o aplicativo. Baixou o aplicativo, se não tem ainda, faz a senha do gov.br, tem acesso ao aplicativo. Quando você faz esse acesso, já vem as suas informações. Você vai entrar com o seu CPF e a informação que está no nosso sistema vai descer para você também lá no seu aplicativo. Então você vai ver os seus contratos de trabalho, o seu histórico de trabalho, alterações de salário, vai ter tudo lá. E vai ter lá embaixo uma opção dos benefícios, que o Neto muito bem explicou. Nessa opção, você pode dar entrada, né, solicitar o seu seguro-desemprego. Pronto, fazendo isso, quando der entrada no seguro-desemprego, ele vai pedir o número do requerimento, não é, Neto? Correto. E uma dúvida que eu tive, um dia desse eu tive que ir até a unidade, e toda vez que eu vou na unidade, tinha sempre alguém lá pedindo informação. Chegava lá 8, 10 pessoas. E aí, uma das perguntas era: que número é esse de requerimento? A pessoa não achava no formulário o número do requerimento. E aí, quando eu peguei o papel, não tinha escrito o número do requerimento lá no papel dela. Tinha um número, mas não dizia o que era aquilo ali. Então, onde está o número do requerimento, né? Pronto. Chama atenção, nesse caso, para que o número ele é em negrito, é o número, geralmente, quando você trabalha o seguro-desemprego formal, ele vem no canto superior da folha, no canto direito superior da folha. Lá em cima da folha. Lá em cima da folha e começa com a letra, com 7, né? 7, alguma coisa, né? Agora, queria chamar a atenção, eu acho que tem muitos empresários aí nos ouvindo, e para que a gente entenda que uma vez ele emitido esse requerimento, não precisa ele ter um retrabalho. A gente percebe aí alguns casos, só pelo fato de ter alguma divergência no nome do trabalhador, aí o trabalhador assustado e olha, erraram aqui, enfim, aí ele vai lá e reproduz um novo requerimento. Então não há essa necessidade, há como corrigir.
Então é muito simples. Ela é mandando, a gente habilita e a gente faz as devidas correções. O IDT-Cine está preparado para isso, para corrigir. Não há necessidade de replicar o novo requerimento. Porque você fica lá com 3, 4 requerimentos parado. E é um desperdício de tempo, de pessoal da empresa nesse sentido, né? Agora, eu queria destacar, Gide, que você pontuei a história dos critérios de habilitação, mas queria chamar a atenção do trabalhador, aquele trabalhador, cidadão ou cidadã, que é demitido e que quer continuar pagando, porque está preocupado também com a sua aposentadoria, né? Então, se ele quiser continuar a pagar, ele tem que entender qual a categoria do pagamento. Ele não pode pagar como autônomo, porque aí vai indeferir o benefício dele. Então, atenção, trabalhadores, ele pague numa categoria de desempregado, ok? É isso que ele tem que ter atenção para isso, porque senão ele vai ter o benefício dele negado. Na hora da contribuição, tem que se lembrar disso. Não, se colocar como autônomo, não vai poder receber, né? Bom, porque ele está comprovando que tem outra renda, né? Ele mesmo está dizendo, então fica complicado. Muito bem. Neto, em caso de falecimento, a pessoa está recebendo o seguro-desemprego e acontece de falecer. Alguém pode receber essas parcelas por ele? Aí vamos com calma. O seguro-desemprego, ele pode ser cancelado. Ok? Quando? É bom frisar esses 4 pontos. Quando a recusa do emprego, condizente com a faixa salarial, com o grau de instrução, ele recusa, está lá, o IDT-Cine disponibiliza a vaga e ele se recusa, ele não quer ir. Então, é possível ele ser cancelado o benefício nesse sentido. Por acompanhamento de falsidade de prestação de informação, ele burlou alguma informação lá que não condiz, é possível que seja cancelado. Por comprovação de fraude, que tem alguns casos que ocorrem fraudes, infelizmente, né? E aí, se for detectado a fraude, vai ser cancelado. E o outro ponto que você bem frisou é a morte, né? Então, se o trabalhador é demitido hoje, dia 14 de maio, e com 50 dias ele faleceu, então ele fez jus a uma parcela, né? Então é possível que a viúva, né, receba esse benefício durante esse intervalo aí. Ele não vai poder receber a segunda, a terceira, a quarta. A gente até brinca que é como se fosse um reemprego, né? Ele é demitido dia 14 e vamos supor, com 50 dias ele faleceu. Como se tivesse reempregado. Que é né? Então, assim, ele tem, obviamente, o seguro-desemprego dele cancelado. Certo. Nós também temos o caso de suspensão. Acho que é interessante que o trabalhador entenda que quando é que ele é suspenso? Quando ele tem uma nova admissão. Ele está aqui demitido, recebeu a primeira parcela e se empregou. Né? Certo. Aí que é inclusive a dúvida aqui do Lucas Rocha. Legal. Coisa boa. Então vamos lá. Pode responder. Vai lá. Pronto, então vamos lá. Desculpa até estar antecipando aí, mas assim... Não, senhor. Que eu vejo agora mesmo. Eu vejo o tempo passar e é tanta informação que a gente tem que levar para eles que eu até me empolgo, né? Mas assim, ele tem uma admissão nova, não é isso? Ele foi demitido, recebeu a primeira parcela e se reempregou. E ele pode até se auto-encaminhar. E foi aprovado no teste de seleção e aí sim, aí suspenso. Vai esperar a parte da seleção ser resolvida. Ele pode até ser liberado o benefício. Não deu certo, eu fui reprovado. Então, libera o benefício. É uma suspensão, né? O indício de percepção de aposentadoria também é outro caso, né? Que também indefere, né? E esse caso de encaminhamento pelo aplicativo. Isso também, quando você está em casa, aí você viu aqui no Cine Fácil uma vaga. E auto se encaminhou. Isso também ele dá uma suspensão, porque entende que você está concorrendo àquela vaga. Então, ele tem que entender também dessa forma. Aí ele vai ter que ter calma, esperar o monitoramento, até a gente tratar a situação com a empresa vai dar um retorno para o sistema, dizer que o colega lá, o trabalhador, o José, ele realmente está trabalhando, então pronto. Aí o suspende automaticamente o benefício dele. E aí aguarda, vamos trabalhar, que é o importante é trabalhar e não seguro-desemprego, é isso que o trabalhador tem que entender.
Então, tudo gera a favor do emprego, do cidadão. Ele hoje, o trabalho, ele dignifica o cidadão, né? Assim, É verdade. Verdade. Neto, então a pessoa está recebendo o seguro-desemprego e, de repente, ela conseguiu um outro emprego, evidentemente, aquela parcela ali, a partir daquele momento, ele não vai mais ter direito, né? Aquelas parcelas. Inclusive, se ele receber essas parcelas, lá no próximo seguro-desemprego, ele poderá ter que, certamente vai ter que devolver esses recursos para o fundo, né, do seguro-desemprego. Então, isso é importante que a gente tenha cuidado com relação a isso. Agora, se a pessoa demorou para dar entrada no seguro, é importante. Ela, na verdade, não deu entrada logo que saiu. Demorou 2, 3 meses para dar entrada no seguro dela. Então, aquele período ela estava desempregada, ela já está fazendo jus àquelas parcelas referentes àquele período de desemprego, né? O que conta é o tempo que a pessoa ficou desempregada. Agora, tem uma pergunta que eu queria te fazer. A pessoa deu entrada no seguro e as parcelas não foram liberadas. Não tinha dado nada errado, ele deu a entrada no seguro lá, quando chegou no dia esperado, cadê o dinheiro? O que tem que fazer? O que pode ter acontecido e como é que a gente resolve isso? Eu aconselho, assim que ele dá entrada no benefício, e acompanhar. Ele pode usar o aplicativo dele, ou até mesmo o site do Ministério do Trabalho, consultar o requerimento, o seguro-desemprego dele, e por algum motivo foi deferido. Então, ele sabendo não precisa esperar até os 30 dias, ele pode acompanhar, monitorar esse recurso e saber qual o motivo. Porque pode ser que caia numa situação que é necessário fazer um recurso. Ele já pode fazer esse recurso do próprio celular dele, de casa. Ele só tem que ter cuidado porque tem alguns recursos. E lá o programinha da carteira de trabalho, ele solicita, olha, eu preciso da cópia da rescisão. Ele pega o celular, bate a foto e anexa lá ao sistema, lá o programinha da carteira de trabalho. E ele pode, muito bem, de casa, fazer isso. Não há nenhuma dificuldade, né? Mas digamos que ele não consiga. Ele tem que procurar, no caso aí, no recurso, procurar um site do Ministério do Trabalho, né, que é o trabalho.ce@mte.gov.br. trabalho.ce@mte.gov.br. Para tratar, no caso de recurso. Mas digamos que tenha sido um problema de acerto, de divergência. Aí não, aí nós vamos tratar com maior brevidade. É só enviar aquela documentação correspondente, digamos, seja erro de nome da mãe, enfim, encaminhar ao e-mail institucional, que eu vou repetir mais uma vez, que eu quero ver os nossos trabalhadores cearenses gravando esse caminho alternativo, né, para que a gente possa abraçá-lo da melhor forma possível, né? O sd.ce@idt.org.br. Muito bem. Olha, nós já estamos indo para os últimos minutos aqui da nossa live, está pertinho de 1 hora, passou rápido, hein? E eu quero avisar para vocês que estão nos acompanhando que essa live vai estar disponível no IGTV aqui no próprio caminho aqui do Instagram, do IDT Cine. Ele não fica mais nos stories, pelo que eu vi agora na nova política do Instagram, e também estamos gravando para transmissão depois para ficar publicado no YouTube, no canal do YouTube do IDT. Então você procura lá o canal do IDT, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, e lá você já pode habilitar as notificações, né? E em breve, nesses próximos dias, provavelmente até amanhã, já estará disponível um vídeo com essa live, onde você pode tirar suas dúvidas novamente. Além disso, os canais continuam à disposição, o e-mail sd.ce@idt.org.br, você pode encaminhar o seu e-mail para lá, solicitando informações sobre o seguro-desemprego e, inclusive, solicitando o próprio benefício, porque os técnicos, os agentes do seguro-desemprego do IDT estão lá disponíveis para atender. Tem uma pergunta
que veio da conta Galdino Erilene. Tinha colocado lá nos comentários, antes da live, inclusive, que diz o seguinte, ó, a Erilene diz que faz dias que o esposo dela tenta dar entrada no seguro-desemprego e não dá a conclusão do cadastro. Tem isso, Neto? A pessoa vai fazer o cadastro e não consegue concluir? Tem. É bom frisar, na hora que eu estou acessando a carteira de trabalho, muitas vezes eu nem consigo baixar essa carteira. E aí é bom frisar que o trabalhador ele tem que buscar uma senha provisória, né, na própria Superintendência Regional do Trabalho. Emite lá para o e-mail trabalho.ce@mte.gov.br solicitando a senha provisória, mas não esquecendo de encaminhar a cópia da identidade CPF, né, para esse e-mail, solicitando, aí você diz, solicita uma senha provisória, porque muitas vezes essa senha que ele está colocando, ele não tá batendo com a que ele criou e dá essa dificuldade. Então o cadastro ele não acessa. Aí sim, ele dá uma senha provisória e ele vai entrar e vai resolver o problema dele fácil. Muito bem. Então, lá nesse e-mail sd.ce@idt.org.br tem alguém que vai orientar esse pessoal, né? Então, chegou o e-mail lá, disse alguma coisa que a gente pode resolver, será resolvido. Né? Se não resolvermos, sabemos onde se resolve e vamos responder aos e-mails. Gente, a gente está entrando já aqui realmente na reta final. E eu queria, Neto, que você tem algo mais a dizer, se ficou uma observação que ainda você não fez e quer deixar aqui para o pessoal, por favor, faça agora. Só agradecer, né, esse espaço, assim, eu me sinto feliz, mais uma vez, do que estou fazendo. Eu sei que o alcance aí é a nível nacional. Agradecer a toda a equipe, e aos companheiros de todos os cine do Brasil inteiro que está nos acompanhando. É bom frisar isso, né? E estamos à disposição para o trabalhador no que for possível. Acho que coloquei as respostas nos seus devidos lugares, mas nós não podemos perder esse laço. O laço que nós estamos falando com o trabalhador. Trabalhador, vocês saibam que hoje no estado do Ceará você tem uma instituição qualificada, que é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Então ela está lá com bons técnicos, pessoas capacitadas que poderão lhe ajudar, né? Então vocês não estão só, pelo menos aqui no estado do Ceará, vocês têm uma referência, que é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, uma instituição renomada e reconhecida nacionalmente. Muito obrigado. Bem. Muito bem. Eu que agradeço a você, Neto, e a gente vai concluindo. Eu quero repetir, você pode compartilhar essa live e você poderá ter acesso, nos próximos dias vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, e você pode rever a gravação desse momento e tirar as suas dúvidas. E não se esqueça de enviar o seu e-mail se você tem alguma dúvida ou está solicitando seu seguro-desemprego, você pode mandar para o e-mail sd.ce@idt.org.br. O Tadeu nos perguntou quando será a próxima live, e a próxima live está marcada para a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas, estaremos juntos aqui com um assunto que vocês vão estar escolhendo. Então, coloquem os assuntos aqui nos comentários, coloquem os assuntos via mensagem para o IDT através do próprio Instagram e nós teremos todo o prazer de atender a vocês. Então, forte abraço, bom trabalho para todos, fiquem em casa e a gente se vê na próxima quinta-feira aqui com um assunto bem interessante para todos nós. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau. Fique em casa. Isso passa.